Eleições 2022. Seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF. O Plantão da Tarde segue nesta segunda com a série de entrevistas com os candidatos a deputado federal que representam com domicílio eleitoral impostos nas eleições. Todos os candidatos já foram convidados e confirmaram presença. As perguntas são iguais para todos, assim como o tempo de participação. Ao final de cada entrevista, o candidato tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Iremos exibir ainda hoje, dentro da edição do Plantão 47. Receba agora a candidata a deputada federal pelo Partido Avante, Iula Merola. Boa tarde, bem-vinda ao Plantão. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Ô Iula, desde quando você iniciou a sua trajetória na política? Fala um pouquinho pra gente também da sua vivência na vida pública. Então, minha vida pública começou, Paulo, olha, há 25 anos atrás. A gente não deixa de ser político na hora que a gente quer fazer as mudanças para a nossa cidade, para o nosso estado. A gente faz política. Querer o bem da cidade é fazer política. Então, minha trajetória vem desde a faculdade, né, de movimentos sociais, de movimentos estudantis. Fiz parte de centro acadêmico, empresas júniores, querendo sempre agregar e trabalhar em prol da sociedade. E aí a gente vai vivendo, né? Vim para Poços de Caldas e aí eu continuei com esses movimentos sociais. Quem me conhece sabe que eu faço parte de Rede Ambiental Sul de Minas, da APS, da Associação de Líderes Comunitários. Estou afastada de tudo, mas eu não deixo de participar disso. E trabalhando como servidora pública, então eu ocupei vários cargos de gestão em vários governos, né? Sempre pensando nisso, o que eu, como servidora e trabalhando no primeiro setor, eu posso impactar a vida das pessoas. E sempre foi esse o meu propósito, de quando você tem os privilégios, você pode também transformar esses privilégios em retorno para a sociedade. Em 2006 também foi uma virada na minha vida de quanto é importante a gente fazer parte da política. Eu comecei com os movimentos catadores, quem me conhece sabe que eu tenho essa bandeira, é muito precioso para mim. Os catadores de materiais reciclados, a saúde, que eu tenho orgulho de ser do SUS, e educação. Então eu vi quanto isso era importante. Então continuei em 2020, candidata a prefeita de Poços de Caldas, e política faz parte da minha vida e é lá naqueles espaços, Paulo, que a gente precisa estar para fazer as mudanças que nós queremos. Muito bem. O que te motivou a colocar o nome para concorrer ao cargo de deputado federal nessas eleições, Iula? O que levou você a isso? Vários fatores. Primeiro, indignação que a gente está incomodado com o que está acontecendo lá, então nós podemos estar lá, aqueles espaços são nossos, aquele lugar é nosso, aquele lugar é do povo. Então, pessoas comuns como eu e você podemos estar naquele espaço, de ver a importância de termos pessoas capacitadas com experiência naquele local. Então, eu sou gestora pública, eu tenho 25 anos de carreira, estudei e me preparei para isso, então eu sei que eu posso estar naquele local fazendo a diferença. E também para representar mais as mulheres, né? A gente precisa estar lá porque a gente precisa dessa diversidade nesses espaços. Hoje esses espaços são majoritariamente homens. A gente precisa de indígenas, precisa de mulheres, precisa de homens, mas uma diversidade, porque somente na diversidade a gente vai ter um olhar diferente para a nossa população. Muito bem. Ô Iula, quais são as suas propostas voltadas para a área da saúde pública que possam beneficiar os Poços caldenses? A gente sabe que vocês, né, os candidatos não andam só aqui em Poços, tem uma área aí de abrangência. O que você pensa com relação a isso? Como você mesmo falou, deputada federal, ela é deputada do estado, né? A gente tem que olhar o estado como um todo, mas eu sou daqui. Eu tenho que olhar para a minha terra, para a minha região. Eu falo a região de Poços de Caldas. A gente tem que falar em torno que a gente não vive sozinho. Para a saúde pública, eu estou lá. A gente precisa de mais investimentos na saúde pública. A gente precisa rever a tabela do SUS. Hoje sai um resultado, Paulo, que só 30% das crianças se vacinaram contra pólio.
A gente precisa, de novo, incentivar a vacinação. Nós éramos referência mundial em vacinação. A gente perdeu muito na saúde pública. A gente tem que valorizar os profissionais de saúde. Estão falando agora da PL da enfermagem, do piso salarial da enfermagem. Não é só da enfermagem. Entram outros profissionais que nós precisamos valorizar. Eu fui da linha de frente da pandemia. Eu sei o que é isso. E outro gargalo que nós temos, eu sou farmacêutica, então eu falo muito disso. A gente está vendo, tanto no SUS quanto nas drogarias, falta de antibiótico, falta de pirona, falta de analgésico, porque o Brasil não investiu na produção de medicamentos. E nós temos universidade para incentivar a ciência e também incentivar as indústrias farmacêuticas a ter o produto. Então, insumos e produtos nacionais. A gente tem que voltar a valorizar a nossa ciência e as nossas indústrias farmacêuticas. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta, Iula, agora voltada para a questão do emprego, a geração de empregos. Dados do CAGED, Poços de Caldas é a terceira cidade que mais gerou emprego no sul de Minas. Ela ficou atrás de Varginha e Extrema. Sim. Se você for eleita, o que você pretende fomentar, né, na questão das oportunidades e gerar empregos aqui para a nossa região? Então, como deputada, você tem interlocução com governos federais e governos estaduais. O deputado é muito mais que emenda. Ele é essa relação, estar dentro do governo federal, você pode trazer parcerias, investimentos na infraestrutura, na geração de emprego e renda. Como fazendo isso? Fazendo parcerias com o Ministério, interlocução com outras cidades para fazer convênios e consórcios. Então, é possível sim a geração de emprego e renda sendo deputada federal, porque você vai ter contato com outros locais, com o governo federal para trazer isso. E trazer também emprego com capacitação. A gente não pode esquecer dos jovens, Paulo. A gente está falando que Poços de Caldas gerou emprego, mas a gente está esquecendo dos nossos jovens. A gente precisa pensar no empreendedorismo. O jovem de hoje, para a gente tirar ele da violência e das drogas, a gente tem que ter um outro olhar para esse emprego. Eles gostam de empreendedorismo, de startup, então a gente tem que vir com digital, com tecnologia. Então, fomentando as indústrias e as universidades junto, a gente vai ter uma outra forma de pensar emprego, que é empreendedorismo. A gente tem que olhar para isso, não é só gerar aquele emprego pontual de CLT, mas também gerar fomento, Sebrae, investimentos para subsidiar esses novos jovens e essas mulheres também, que eu falo muito, pequenas empreendedoras, a fazer o seu negócio. Então, a gente pode fazer isso com parcerias e trazendo recursos. Olha só, as rodovias federais que cortam Poços de Caldas sempre são motivos de discussão entre sociedade civil e a própria esfera política, né? A gente tem um altíssimo número de acidentes, né, Iula? O que você pretende propor para que esse problema seja amenizado aqui na nossa região? A maioria das rodovias do estado de Minas Gerais são BRs, então é de responsabilidade. Sou a favor, defendo, Paula, a concessão. Tem certas pautas que a gente tem que defender a parceria público-privada, tá? A empresa privada, ela não é inimiga, ela tem que ser parceira do governo federal e do governo estadual e do governo municipal. Então, sou a favor da gente incentivar e fomentar, trabalhar para que as rodovias tenham a concessão dela. Não é privatizar, a concessão é dar o direito a alguém explorar aquilo que nós precisamos. Eu viajei esse estado inteiro, o Paulo, eu vi a dor de ter dificuldade de ir e vir nos locais. Tem cidades que não têm asfalto. As pessoas não conseguem ir atrás de remédio nem de saúde. E a economia do Brasil, 4 rodas, né? Sim. Se a gente não investir em rodovias seguras e que as pessoas tenham acesso, a gente não pode falar de emprego e renda. Eu não posso falar de saúde, eu não posso falar de educação. Então, essa é uma das bandeiras minhas, da gente fortalecer e trabalhar para que o governo federal, o governo estadual, faça a concessão das estradas. Quais políticas fazem parte das suas propostas direcionadas à educação pública, Iula? Um bem muito querido para mim. Eu sou professora universitária também e eu falo da importância da educação. Sem educação, a gente não tem as outras, a gente não consegue um emprego, a gente não consegue que os jovens possam sair da violência, né, e das drogas. Defendo mais investimento, a gente fala de 25% de investimento na educação, mas a gente tem que saber como esse dinheiro é usado. Defendo com mais investimento a constituição da gente trabalhar melhor, 30% disso. A gente precisa valorizar o professor, a gente precisa pagar o piso.
Tá? Sim. Não é só entregar computador, você não tem infraestrutura nas escolas. Então, e ainda vir com digital de uma forma diferente. Essa coisa online que colocaram, a gente só esqueceu que as crianças não têm acesso à internet. Não tem computador. Então, quando eu falo de investir na educação básica, eu falo desde o berçário. Tem cidades aqui do estado de Minas Gerais, ô Paulo, que não existe berçário. As mães só conseguem voltar a trabalhar quando a criança tem 2 anos de idade. Como é que eu faço com essas mães solos? Como é que elas voltam ao mercado de trabalho e põem comida em casa? Se elas não têm aonde deixar seus filhos. E muitas não têm pai e mãe em casa para te deixar com a avó, deixar com o avô. Então a gente tem que trabalhar isso. Ajudar a investir mais na educação com qualidade, com infraestrutura, com valorização do professor e com tecnologias e também dando suporte às mães e às famílias para acolher. Nós vamos falar também de mobilidade urbana, muito presente, né, nas pautas de políticas públicas. Iula, o número de pessoas que utilizam bicicletas, incluindo as rodovias, no deslocamento, né, vem crescendo a cada dia que passa, né, para o trabalho ou para o lazer. Contudo, os esforços de grupos, né, adeptos a essa modalidade acabam parando nas burocracias. O que você pensa, o que pode ser feito a respeito, né, desse público, principalmente os ciclistas? Sim, mobilidade urbana, a gente fala da bicicleta, a gente fala do ônibus. A gente tem que deixar o direito de ir e vir de todo mundo. A cidade é de todos. Como deputada, a gente tem que trabalhar para que a gente tenha a política nacional de mobilidade urbana, mas não é só lei. Não adianta eu fazer uma lei, Paulo, se eu não te der infraestrutura e recursos para os municípios executarem. A vida acontece aqui. A vida acontece aqui. Então eu falo muito, não adianta fazer leis que o município não vai pegar. A gente tem que fazer leis e dar contrapartida. Quais são os recursos que eu vou dar? Quais são os subsídios que eu vou dar para o município? Quais são a infraestrutura que eu vou dar? E também tem outros municípios que não têm nem condições de escrever projetos para mobilidade. Então não adianta só o recurso, não adianta a lei, eu preciso de leis, eu preciso de recursos e eu preciso dar suporte. Eu preciso ajudar os municípios a implementar isso. Isso é dever do Estado, isso é dever do governo federal. Ele tem essa estrutura toda para ajudar os municípios a executar essas leis. Muito bem. Bom, nós vamos falar também sobre segurança pública. O que você pensa, o que pode ser melhorado na segurança pública? Uau, essa segurança não é só policial. Segurança, quando a gente fala de segurança, a gente tem que valorizar os nossos profissionais da segurança pública, isso sim. Mas quando a gente fala de segurança, a gente fala de iluminação, a gente fala de acesso à educação. Então, continuo falando, as legislações, elas existem. A gente precisa pegar essas legislações e ver qual é a estrutura para dar. Eu acredito muito no sistema de segurança pública. Então, como a gente tem o SUS, a gente tem o SUAS, a gente tem que pensar nesse sistema único que tanto o governo federal quanto o estadual e o municipal vão ter interlocução. Porque hoje fica muito distante. Eu tenho várias seguranças públicas, mas elas não se conversam. Então, quando a gente tiver um sistema de informação e um sistema único, conectado, a gente consegue melhorar a segurança pública. E é isso que a gente precisa fazer no governo federal e lá no Congresso Nacional. Nós vamos falar também, Iula, sobre a cultura. Quais os projetos, ideias e propostas para fomentar a cultura no nosso país? Cultura é educação, cultura é saúde, a gente coloca a cultura num outro patamar. Não, a gente precisa melhorar a educação e a saúde. Não, a gente precisa colocar a cultura dentro das escolas. A gente precisa inserir ela dentro da história. Então, novamente, a gente fala de um sistema nacional, a gente precisa voltar às leis de incentivo. As leis de incentivo à cultura, elas são muito importantes para os artistas, principalmente porque a gente tem recurso para isso, então a gente precisa que o governo federal veja essas leis de incentivo para alavancar a nossa cultura, que ela gera riqueza, ela conta a nossa história, Paulo. Então, ela, além de estar nos palcos, nos teatros, incentivar, mas colocar isso dentro das escolas e abrir ao público. Vamos colocar isso de graça para a sociedade, com o subsídio do governo federal. Iula, você falou, né, a gente tem mais alguns minutos, eu vou voltar na questão da saúde, né, que eu acho que é interessante, a tabela SUS, isso tem sido muito debatido também, e é uma preocupação hoje a nível de Brasil, Sim. né?
A tabela SUS, ela já não é atualizada há muitos anos. A gente está vendo agora os gargalos das Santa Casas. Vamos falar o gargalo das Santa Casas e o gargalo também das prefeituras. Porque todo mundo sabe que muito serviço que as prefeituras não têm, elas podem comprar da empresa privada, do hospital, de um médico particular. Mas muitos médicos particulares não aceitam fazer esse contrato pelo valor. Laboratórios. Sim. Então, o que a gente precisa discutir? A atualização da tabela do SUS urgentemente. Tem recurso para isso? Tem. Tem recurso para isso. O que nós precisamos fazer quando a gente fala de atualizar, de mexer, de colocar dinheiro, quando eu falo muito de mexer no orçamento e aumentar os valores de repasso com responsabilidade e governança. Não adianta eu passar um recurso para um município e não ajudá-lo com a governança, com a transparência e com a prestação de contas. E é isso que a gente precisa focar muito quando a gente fala de dinheiro. Essa é uma bandeira para mim muito preciosa, porque na tabela do SUS eu também falo de melhorar o abastecimento de farmácia popular. A gente vê o quanto a farmácia popular é muito importante. A gente tem medicamentos de graça, de hipertensão, diabetes, asma, nas drogarias, que hoje houve uma redução de 63%, a gente não poderia fazer isso. Isso aumenta, a gente põe muito peso para o SUS. Então, quando a gente aumentar o leque desses medicamentos nas drogarias com a farmácia popular, a gente também desafoga o SUS. Bom, Iula, você tem a partir de agora, você pode olhar para essa câmera, então, 1 minuto e 30, né, para finalizar a sua participação aqui no plantão. Quando você começar, a gente dispara o cronômetro. Então tá bom, pode ficar então bora lá. Olha para cá. Então tá, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui me ouvindo, me conhecendo, né, ouvindo as minhas propostas, e eu venho pedir aqui o seu voto para mim, porque a gente precisa hoje escolher candidatos da nossa cidade, da nossa região. Nós precisamos de representatividade. Sem representatividade, a gente perde em torno de 180 milhões de reais. Isso é muito importante. Outra importância de termos um candidato da nossa terra. Estando lá, a gente consegue fazer essas parcerias, essas conexões com o governo federal para os nossos municípios. Então, a gente tem que ser muito pragmático nessa eleição desse ano, que vai ser histórica para nós. A gente vai votar em 5 candidatos. Primeiro, votar em candidatos de Poços de Caldas e região, avaliar quem tem qualificação. A gente precisa de candidatos com experiência. Isso eu falo para vocês. São 25 anos de gestão pública. Eu tenho experiência para estar lá. E quem tem viabilidade para ser eleito. A gente tem que olhar quem tem chances de estar lá no Congresso Nacional nos representando. São 12 anos sem candidato e a gente precisa urgentemente ter voz lá. E eu garanto para vocês, eu sou essa pessoa. Então, no dia... eu quero também falar da minha parceira, Carol Caran, que está comigo. São 2 mulheres lutadoras, bravas, corajosas, que estão aqui para lutar por uma cidade melhor. Então, no dia 2 de outubro, eu conto com você. Iula Merola, 788 e Carol Caran, 789. O tempo acabou, candidato. Eu agradeço pela presença. Obrigada. Desejo sucesso na sua campanha. Boa sorte também. Obrigada para você também. Eu volto às 7 horas da noite ao vivo, lembrando que parte dessa nossa entrevista será exibida na edição do Plantão 47. Até lá.